Eu tô usando um negocinho novo de segurar o celular. Porque geralmente o que segura meu celular é uma planta, um copo, livros. E hoje eu vou falar dos livros lidos no primeiro semestre. Fazer um balanço sobre as minhas leituras. Deixa eu organizar aqui. Eu fiz uma lista dos livros que eu li nesse primeiro semestre. Em primeiro lugar, tá? Leitura não é competição, leitura não é corre-corre, quem lê mais quem. O fato de eu ter me proposto a fazer esse canal, obviamente, que me faz ter uma certa obrigação em ler um pouco mais, mas a leitura foi essencialmente um resgate, né? Nesses períodos tenebrosos que estamos vivendo aqui, minha família, em relação a tudo que está acontecendo com o Luquinhas, a leitura tem sido uma terapia real. Certos momentos em que meus pensamentos não deveriam me pertencer, ou que eles me assombram demais, ler tem me levado para outros caminhos, outras viagens, outros momentos. Fazer esses vídeos tem me motivado, fazer os vlogs tem me feito fazer uma autorreflexão de tudo que eu tô sentindo, tem me dado coragem de viver e mostrar minhas fragilidades, e assim eu tenho sentido uma conexão muito grande com vocês. Bem, tendo dito, eu li 33 livros esse primeiro semestre. Por favor, palmas! Minha cachorrinha tá ali olhando. Shaki, não sei se dá pra filmar ela. Shaki, o que você achou? Você achou legal? É, volta aqui pra mãe. Eu tô me adaptando a esse negócio. E aí eu separei por algumas categorias pra gente conversar. Clássicos, biografias, contemporâneos, não ficção e HQ. Clássicos, assim, sem sombra de dúvidas, os clássicos são os meus favoritos. São as minhas maiores notas e eles não são clássicos à toa. E não sou eu que digo isso, é a crítica. No final, vou falar também livros que eu quero ler no próximo semestre, tá? Que eu não tinha falado antes, não vale aqueles livros do desafio. Então, de clássicos, eu vou começar aqui, não é por ordem, gente, não tá por ordem de leitura ou de gosto, eu vou simplesmente falando, tá? Eu comecei um desafio pessoal, que é ler toda a Terra-média do Tolkien. Eu tenho esse box lindo da HarperCollins, tá? Eu não vou ficar explicando todos os livros, tá, gente? Eu só vou falar. Então, eu já tinha lido O Hobbit, que é o primeiro. Eu vou tentar colocar uma ordem aqui para quem tiver interesse em ler a Terra-média. Então, eu já li O Hobbit há algum tempo atrás. E eu li o primeiro do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é essa trilogia aqui. E eu li o primeiro, que é a Sociedade do Anel. Depois, As Duas Torres e O Retorno do Rei, que eu preciso continuar. Eu quero pegar mais algum desses, pelo menos um deles, nesse segundo semestre. Então, já colocando aqui próximas metas do semestre, seria continuar este aqui. Eu botei ele como um clássico, eu nem sei se as pessoas consideram, mas eu considero. Eu li As Crônicas de Nárnia. Eu tinha que falar do C.S. Lewis logo após o Tolkien, porque eles eram grandes amigos. De alguma forma, eles também tiveram um resgate de religião em relação a mim. O Tolkien era muito católico, o C.S. Lewis era um ateu que virou um protestante. Eles tinham esse embate, que não deveria ser um embate, na verdade. Estamos falando de religiões ligadas ao cristianismo, que tem muito mais em comum do que as pessoas pensam. Tem muito em comum. E eles eram grandes amigos, né? Então, aqui são todos os 7 livros das Crônicas de Nárnia. Foi uma grata surpresa. Eu fiz até uma mini resenha, assim, falando brevemente algumas coisas de relação com as Crônicas de Nárnia, com a Bíblia. Tem um Instagram que eu descobri, eu não tô lembrando o nome de cabeça agora, mas eu juro que eu vou colocar aqui embaixo, que ele fala com muito mais propriedade todo o simbolismo bíblico que existe nas Crônicas de Nárnia. Eu li A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Gostei muito, dei 4,5 estrelas. Eu comento um pouco sobre esse livro no vídeo dos últimos livros lidos em junho, em que eu conto um pouquinho sobre essa história e por que eu gostei dela.
É um livro bem dark, assim, bem sombrio. E eu achei uma reflexão muito interessante. O Retrato de Dorian Gray, eu li a versão não censurada e a versão censurada. Ah, virou um dos meus favoritos da vida. Esse personagem, o Dorian Gray, é um personagem muito instigante. Eu também comento sobre ele nas leituras de junho. Amei esse livro. Eu só fiquei me perguntando por que Cargas d'Água eu não tinha lido esse livro antes. Então, corrigi esse terrível erro, tá? Oscar Wilde, você, amigo. Você que tá nas profundezas. Não sei se do céu, inferno, purgatório, para quem acredita em purgatório. Não sei onde você tá, mas, amigo, obrigada. Obrigada por esse livro, viu? Aqui, quando eu fizer, assim, os 10 melhores livros de 2022, que eu devo fazer isso. Esse, por enquanto, está no meu primeiro lugar. Don Quixote. Gente, esse livro, e todos os livros que eu leio, gente, eu coloco essa bolinha dourada, tá? Pra deixar na minha estante, assim, os que eu já li, porque eu preciso olhar e falar assim, caramba, olha quanto que eu não li ainda. Então, Don Quixote, eu tenho um apego emocional a esse livro. Tem gente que não gosta. E quem não gostou, deixa eu te dizer uma coisa. Não leia esse livro de vez, não leia de fôlego, leia devagar. Lê devagar. Sim, são várias histórias e algumas não vão te cativar. Mas a relação de companheirismo desses dois, do Sancho Panza e do Don Quixote, é a amizade mais linda que eu já vi em minha vida. Pra mim é uma grande relação de amizade e busca de sonhos, né? O que é loucura quando você vai buscar seus sonhos? Que existe um limite pra isso. E a gente vê que o limite que Don Quixote ultrapassou aqui foi um limite muito genuíno, louvável e que teoricamente não ia fazer mal pra ninguém. Vamos lá. Ai, que bagunça. Meu primeiro Jane Austen. Eu já vi o filme Orgulho e Preconceito, não li o livro, mas eu li Razão e Sensibilidade, duas irmãs, a razão e a sensibilidade. Elinor, a razão, e Marianne, a sensibilidade, e uma outra irmã que, sei lá, não sei o que ela é, porque não aparece. Eu acho que é um livro mais simples da Jane Austen. Dizem que o melhor dela é Emma e Persuasão. Tem filme pra Emma, né? A Razão e Sensibilidade tem filme também. A Jane Austen tem uma forma muito peculiar de fazer crítica ácida à sociedade inglesa da época, né? Londrina, inglesa, porque não é só em Londres, eles passam parte aqui em Londres, mas também no interior. Eu fiquei na dúvida se eu colocava em biografias ou não. A gente vai acompanhar o Marlowe, que é, na verdade, o próprio Joseph Conrad, ele contando um pouco a história dele, da época que ele foi ao Congo e navegou por lá e viu as atrocidades que o colonialismo fez no Congo, e a gente pode inferir em parte de toda a África. Mas eu fiquei na dúvida se eu colocava em clássico ou biografias, porque esse acaba sendo um romance autobiográfico. Vamos para as biografias. Vamos lá. Duas biografias aqui, elas dialogam diretamente comigo. 71 Leões é a Laura Patron, que é uma ativista da inclusão, uma ativista anticapacitismo. Foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre essa palavra, né, o capacitismo. A Laura Patron conta a história dela e do filho dela, o João, o Leãozinho, de como ele nasceu criança típica e de repente um derrame, um AVC, transformou a vida deles. E eles passam por 71 leões, que são 71 dias de internação. E hoje, eu refletindo sobre esse livro, eu vejo que, caramba, eu li assim, caramba, 71 dias, né? E na época eu tinha passado 30 dias na UTI com o Lucas até então, e a gente já tinha voltado pra casa. E agora eu tô vivendo 130 dias. Tô quase chegando ao dobro dos 71 leões. E eu posso dizer o seguinte, minha amiga. Cada dia não é um só não, a selva inteira. Foi muito importante ter lido a história da Laura Patron pra me fortalecer. E durante esses 120 dias de internação do Lucas, eu li um outro livro que também é autobiográfico, conta a história da Júlia. Eu vou colocar ele aqui porque eu emprestei para uma amiga minha, então ele não tá aqui, mas esse livro eu ganhei da Mari, uma amiga minha. Foi um livro que eu li numa época que eu poderia ter 1000 gatilhos, poderia ter me feito muito mal. Eu chorei muito,
Mas foi muito importante descobrir que eu não estou sozinha. Por mais que essa história, a história da Júlia e da sua filha, tenha tido um final trágico, foi um final lindo, foi um final muito bonito. A homenagem que no fim ficou à sua filha é uma mensagem que eu vou carregar pro resto da vida. Eu tenho muito medo de passar por esse luto. Ai, eu não posso nem falar muito que eu me emociono. Eu tenho muito medo de passar por esse luto. Infelizmente, ele é real. E infelizmente, eu vivo diariamente com ele batendo na minha porta. Mas ler isso fez eu amar ainda mais meu filho e valorizar ainda mais a sua existência. E a Júlia, ela conta como os livros foram os grandes companheiros dela, e para mim também são. Eu carrego nas minhas costas todos os dias uma mochila com vários livros, para eu não me sentir sozinha, para eu saber que eu tenho várias pessoas me acompanhando, várias histórias ali. Companheiros tenho, sozinha não estou, e Deus também sempre está comigo, ainda bem. Continuando nas biografias, esse é um romance biográfico que conta a história de São Lucas, Médicos de Homens e de Almas. Foi um livro, esse livro foi uma grata surpresa também. O nome do meu filho Lucas é por conta de São Lucas. Quando eu dei o nome dele, eu ainda era ateia, mas eu dei por conta de São Lucas, porque eu já conhecia um pouco da sua história. E quando eu li isso aqui, eu amei. É um resgate religioso. Quando você pensa o fato de que ele achava Deus algo ruim, porque ele falava assim, é possível que Deus permita tanto sofrimento na humanidade. Depois ele se descobre como um provedor da palavra divina. E o encontro dele com Maria e como ele aprende mais sobre a história de Jesus com Maria, porque ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas como ele aprende com ela, como ele descreve sobre ela, é muito bonito. Eu tenho umas críticas em relação a esse livro, que é da Taylor Caldwell, mas é muito lindo, é muito lindo. Acho que eu dei 4,5 estrelas, quase 5. Tem uma outra biografia também religiosa aqui, que foi do Padre Pio, também é para católico. Eu dei 5 estrelas porque ele é muito bem feito. Aqui a gente tem uma pesquisa biográfica riquíssima de áudios, documentos, cartas, entrevistas. Ele não conheceu, né, o Renzo Allegri, não sei, italiano. Ele não conheceu pessoalmente o Padre Pio, mas ele desbravou toda a sua história. Como os homens santos carregam sofrimentos, né? E o Padre Pio carregava tanto sofrimento que carregava as chagas de Cristo. Agora a gente vai para os não ficção. Esse vou até tirar ele da minha estante, que é Maternidade, o Encontro com Sua Própria Sombra. Meu Deus! Laura Gutman, ela tem aquela história da biografia humana e tal, mas meu amor, você traz tanta culpa para maternidade, tanto desespero. Maternidade não é luz hora nenhuma aqui. Que, gente, assim, puérperas não leiam. Vai fazer mal. Eu li no meu puerpério, um puerpério de uma maternidade atípica, e que nada que ela falava aqui tinha qualquer relação comigo, sabe? Então, e se tivesse relação, se eu tivesse vendo uma maternidade típica que ela aborda aqui, teria sido um desastre maior ainda, eu acredito. Vou até tirar ele da estante. Sêneca, vou botar aqui. Esse eu preciso comprar, porque esse livro eu favoritei. Então, assim, meu Deus! É um romance epistolar, são cartas que o Sêneca escreve a um amigo dele, que eu esqueci o nome agora, e que ele fala sobre a brevidade da vida. Casou perfeitamente comigo, tipo assim, tem uma frase que ele fala, eu não vou relembrar muito assim, tipo, a vida é curta ou você desperdiça ela? É algo nesse sentido. Eu vou escrever direitinho aqui, mas eu fiz reflexões sobre o tempo e sobre o que a gente faz na nossa vida aqui nesse tempo, e principalmente vivendo, na época eu tava não sei quantos dias na UTI, 60, 90 dias na UTI, não lembro. E eu me questionei muito, né, sobre aquele tempo que a gente tava vivendo ali, né, como a gente, sem romantizar, tá, é muito difícil viver essa vida de UTI que a gente tá vivendo, mas muito difícil. O que eu poderia resgatar daquilo ali? Pra mim, nesse momento, pra me transformar, pra me segurar, pra manter meus pés no chão diante de toda essa situação. Eu não peguei. Aí eu tô com preguiça de pegar. Eu peguei um de investimento, que eu sempre leio. Eu lia mais livros de investimentos, mas agora eu leio menos. Gosto de aprender sobre o assunto, aplico o que eu aprendo. Casais inteligentes enriquecem juntos.
Ele é um livro mais para iniciante. Talvez eu passe ele adiante também, porque não vou precisar reler ele, não... Enfim, mas é um livro para casais que estão começando um relacionamento e que não entendem muito de investimento e que querem montar uma vida sólida e com uma base financeira boa, eu acho uma excelente leitura. Eu vou passar ele adiante, devo fazer alguma troca dele. E aí tem dois políticos, que eu também falei mais no último vídeo. Aqui são livros da vertente liberal, né? Conflitos de Visões, gostei muito. Gostei muito, muito, muito do Thomas Sowell. E O Caminho da Servidão, do Hayek. Esse é um livro mais emocionado do Hayek, assim. E eu explico por quê no vídeo dos livros lidos de junho. Polêmico. Eu até recebi um não gostei. E uma crítica em um dos vídeos que eu falo aqui sobre o Homo Deus. Que o rapaz acho que não gostou do que eu falei. Enfim... Falou que eu fiz uma análise errada, que o Yuval não falou que a fome tinha acabado. E eu até falo de quando a gente pensa mundialmente, a fome sim diminuiu, mas que eu achei a forma que ele jogou muito simplista e muito fora da realidade, assim. Acho que ele subestimou ainda o que a fome tem e as outras coisas que ele errou, né? O Yuval é um cara, assim, é um historiador, professor PhD. Eu tenho até que olhar quais são as titularidades dele, mas com conhecimento muito vasto. E eu admiro muito pessoas que têm esse conhecimento múltiplo. Tem um nome para isso. Eu vou colocar polímitas, tem um nome de pessoas assim. Eu amo Sapiens. Sapiens, ele faz toda uma história do passado. Homo Deus, ele tenta pensar no futuro, mas ele traz um futuro muito pessimista aqui, e foi um livro que ele, pra mim, essa coisa que ele escreveu pra fazer polêmica e pra tentar chegar no mesmo best-seller que Sapiens. Pra mim foi um livro encomendado. HQs. Minha segunda HQ, Persépolis. Aqui a gente tá falando da Pérsia, que é o Irã. Acompanhar a Marjane Satrapi. Aqui tá? É uma biografia, é autobiográfica, é um quadrinho autobiográfico. E a gente vai acompanhar ela ali durante toda a Revolução Iraniana, de como ela teve que se mudar para Viena, os pais tiveram que mandar ela para Viena, porque ela era uma menina diferente, à frente do seu tempo, e toda a descoberta dela desse conflito de, por mais que ela fosse à frente, ela se choca com a cultura ocidental. Ela não se encaixa tão perfeitamente assim, na cultura ocidental, apesar de que eu acho que ela acabou abraçando a cultura ocidental, sim. E eu dei 5 estrelas nessa HQ, porque eu aprendi muita coisa, eu não fazia ideia do que... Porque o que a gente ouve do Irã é só que assim, Irã é islamismo xiita. A gente só ouve isso, e a gente nunca... eu, pelo menos, infelizmente, não sabia o que era o Irã antes. Como era antes de acontecer a revolução, antes do Shah ser deposto, enfim. E eu li Heartstopper, que tá no hype aí. Eu até fiquei com preguiça de continuar, porque eu tenho um pouco de preguiça de hype. Hype são aqueles livros que estão assim bombando no tac-tac, no tudo, tá bombando aí. É um quadrinho que fala sobre... Tem até a primeira temporada, já tem série Netflix. Um quadrinho que fala sobre um casal, Nick e o outro, esqueci o nome. Um já é homossexual, assumido e já tá bem estabelecido ali. E um outro é um menino que tá questionando sua sexualidade. E é muito bonito a forma respeitosa que a autora escreveu sobre isso, te cativa mesmo. Só que é um livro adolescente, então é uma outra fase da vida. Se hoje descrito isso já é difícil, já tem tanto preconceito, tanta marra. Imagina na minha época, que eu era adolescente, né, gente? Em Dorian Gray, a homossexualidade era crime, né? Até 1956, se eu não me engano, na Inglaterra. Os contemporâneos agora. Um Perfeito Cavaleiro, da Julia Quinn, terceiro livro da série Os Bridgertons. Eu já tinha lido o primeiro e o segundo.
que já tem série na Netflix. Acho que o terceiro não vai ser esse da série, eu acho que vai ser o do Colin, né? Gente, são assim, romances contemporâneos de época, tá? Então, eu acho que a terceira série vai ser sobre o Colin, mas esse aqui é o meu preferido, o terceiro. Vou ficar muito triste se a Shonda não fizer sobre o terceiro irmão, que é o Benedict. Vou ficar muito triste, porque pra mim foi meu preferido. Eu não gostava do Benedict, achava ele um zero à esquerda. E com esse livro eu mudei minha percepção sobre ele. E virou minha história favorita. É uma fanfic da Cinderela. E o Benedict virou realmente um perfeito cavalheiro. É fofinho, gente. Livrinho pra passar tempo. Gostosinho, farofinha boa. Tá? Esses livrinhos farofinhas boas fazem parte, ajudam. E dão uma leveza pra quebrar essas leituras pesadas que a gente faz de vez em quando. Então foi bom. Herdeiras do Mar. Pesado. Pesado, pesado, pesado. Favoritei ele sim. Esse livro a gente vai conhecer a história de duas irmãs. Ai, gente, eu não vou contar a história toda aqui, mas é um livro que eu não posso ficar recomendando a todo mundo, porque é um livro pesado, que pode ter muitos gatilhos sobre violência, sobre abuso, mas conta a história de como as mulheres coreanas viravam escravas sexuais para os soldados japoneses durante a guerra. E essa história é real. Não necessariamente a história dessas duas irmãs, é um romance baseado no fato histórico. Eu li esse livro no mês da mulher, em maio, e eu acabei esse livro assim, ó. Como é que a gente não faz ideia disso? Como a guerra traz os piores instintos dos homens, né? É tanta violência, é tanto absurdo, que você perde a noção de moral do que é certo e o que é errado. Nossa, como... Aí eu li outro horrível, Submissa, não tá mais aqui, eu já repassei ele. É um livro hot, não tá tudo bem ser um livro hot, mas aqui a gente tá falando de um casal Chernobyl, um homem controlador, tóxico, e uma mulher que vai se entregando pra esse homem em nome da sua relação sexual, assim. Horrível. Aí eu li thrillers. Eu nunca tinha lido thrillers. Eu li 3 thrillers. Não gostei. Thrillers não são pra mim. Teve um que eu odiei, que é Por Trás de Seus Olhos, que é esse aqui. Eu falo no último. Horrível. Tem série na Netflix. Parece que a série é melhor. Eu não vou ver a série, porque não. Já me deu, já bastou esse livro. Mas o thriller virou fantasia pra se encaixar num plot e que a autora não tinha o que fazer, jogou um Deus Ex Machina lá. Outros 2, que foi Nunca Saia Sozinho e Não Confie em Ninguém. São do mesmo autor. Nunca Saia Sozinho é um pouquinho melhor, mas Não Confie em Ninguém é um livro até capacitista. Eu não gosto como as pessoas pegam pessoas com deficiência. Eu não gosto quando autores têm a terrível ideia de escolher pessoas com deficiência para serem as vilões, para representarem algo mal, algo ruim. E ele pegou alguém com deficiência física e intelectual aqui, para isso. Esse estereótipo já deu. Já deu, basta. Foi bom ter lido para descobrir que thriller não é para mim. Tem um thriller que eu gostei, que eu não li agora, que é O Homem que Não Amava as Mulheres. É um livro de suspense, thriller, que esse é bem feito. Esse é bem feito, tá? Só uma dica aí pra quem gosta do tema, quer ver uma história bem construída e bem feita, esse é bem feito. Tem filme também, com aquele cara que fez James Bond. Tem o filme sueco e tem o filme Hollywood. Eu só vi o filme Hollywood, e é com o cara que fez um dos caras que fez James Bond, né? Porque James Bond tem vários. E aí eu li o terceiro, Harry Potter, Ai, todo mundo sabe, né? Harry Potter, a história. Eu li o terceiro, que é O Prisioneiro de Azkaban. Tem um vídeo, um vlog que eu faço, que é lendo o primeiro e conhecendo Harry Potter pela primeira vez na vida. E eu nunca vi os filmes, tá? As histórias são bem bonitinhas, fantasia gostosinha. Assim, geralmente dá 3 estrelas e meia, 4. São livros infantis, mas que tem histórias interessantes. Tá, tem algumas coisas aqui que assim, o que eu posso dizer? A gente tem aqui gordofobia, blá blá blá, blá blá blá. Umas coisas chatas que na época que a autora escreveu, a gente não pensava tanto nisso, né?
Mas talvez se ela reescrevesse hoje, pelos posicionamentos dela, ela não mudasse. Ela é uma pessoa que tem uns posicionamentos bem firmes e polêmicos. Mas vale a pena ser lida ainda assim. Pelo amor de Deus, Harry Potter trouxe toda uma geração de crianças que voltaram a ler, que largaram a televisão, que largaram o videogame para ler. Então ela tem seu mérito e você não pode negar. Eu li uma distopia adolescente, que tem filme também. A gente tá falando de Jogos Vorazes. Eu já tinha lido o primeiro, né, que é The Hunger Games, Jogos Vorazes, em 2020. E agora eu li Catching Fire, Quem Chama. Falta o último, que eu não sei como é o nome em português, que é esse Mockingjay, que é o pássaro, né? Não sei se eu vou ler esse ano não, gente. Mas esses livros aqui eu vou ler e vou dar para os meus sobrinhos. Porque é uma distopia adolescente que eu acho que vale a pena eles lerem, como é em inglês, acho que vai ser interessante para eles. Esse aqui eu devo passar para os meus sobrinhos. A Cachorra, Lactana, uma autora colombiana. Gostei demais da escrita dela, gostei da ambientação, mas eu não gostei da história. Para mim a história acabou... Eu gosto de livros que deixam o final aberto, mas para mim o final aberto ficou muito antes do que deveria ter ficado, sabe? Tipo assim, não, mas peraí, você precisa me dar mais algumas ferramentas pra eu construir esse final aqui. E eu achei que faltou, então o final foi um pouquinho decepcionante pra mim. Mas eu gostei. Tanto que eu quero ler o próximo dela. Tudo é Rio, da Carla Madeira. É o livro de estreia dela. Eu quero ler o outro dela também. Não vou garantir que eu vá ler esse ano. A história foi muito bem construída, mas o final foi irresponsável. Isso me fez dar 3,5 estrelas. Se ela tivesse mudado um pouquinho o final. Porque assim, um livro contemporâneo, gente, hoje em dia, alguns finais não são cabíveis mais. Ou se são, você não pode romantizar. E o final que ela deu, assim, poderia acontecer? Poderia, mas foi romantizado. Sabe? Foi, tá tudo bem. Assim... E acontece, né? Essas histórias acontecem. Não é que as pessoas não podem escrever, não, sobre o assunto. Podem e devem. Mas eu achei que a forma como ela construiu, como assim, tá tudo bem ter sido assim. Não, ficou bacana. As de Espada, não gostei. Eu falo sobre ele. É uma leitura juvenil. Mal construída, respeito a história da autora, respeito o tema, mas eu achei que foi também trabalhado de forma irresponsável. A gente tá falando sobre preconceito e racismo, mas eu também achei que a autora, mesmo sendo autora negra, ela escreveu com 17, 18 anos, então a história é mal construída e o tema ficou ódio por ódio. E eu achei que a parte mais importante para hoje em dia, não tô dizendo que o ódio que existe no racismo não é importante, mas o racismo estrutural foi esquecido. Tinha que ser uma discussão que os jovens precisam ter, e foi esquecido e foi colocado só o ódio. E ódio por ódio, ódio por ódio, guerra, luta, vamos se matar. Ficou meio assim, então eu não gostei. O Leitor, que descoberta, que descoberta! Essa história me deixou assim, eu fiquei sentada aqui no sofá assim, ó, com o final da história. Nossa, é um livro sobre... O que é perdão, né? Até o que pode ter perdão ou não? O que é redenção? Tem um outro livro aqui que é meu favorito, que é Reparação, que também fala, né, sobre redenção. São livros diferentes. São livros que falam sobre leitor e escrita. O próprio autor no leitor, ele fala, ele tá escrevendo, né, a história dele, pra botar pra fora daquela história. Nossa, Junho, eu li cada pedrada, meu irmão. E aí eu vou para outro que vai virar clássico. Talvez daqui a alguns anos, quando eu for falar sobre os livros lidos, eu coloquei ele nos clássicos, que é a Reparação do Ian McQueen. Gente, eu já panfletei esse livro, assim, absurdamente. É um romance psicológico. Não achei que era fluxo de consciência. Tipo, eu tô lendo Virginia Woolf agora, e ali eu entendi o que é fluxo de consciência, sabe? Mas é um mergulho, sim, na consciência dos personagens, mas de uma forma mais linear, porque o fluxo de consciência da Virginia Woolf, eu fiquei imaginando James Joyce, como é que vai ser quando eu for ler Ulisses, que é um livro que é conhecido, né, por ser difícil, por ter esse fluxo de consciência. E esse aqui é fácil, tá? Então é uma forma boa de você começar a entrar na mente das pessoas. E aqui eu entendi depois por que não é o fluxo de consciência. Claro, por que foi fácil. E aqui a gente também tá falando sobre a arte de escrever e sobre reparação.
tem filme. Não vejam filme. Por favor, o filme... não veja um filme antes de ler. Porque o filme te entrega em 2 horas, 1h30, o maior plot do universo que esse livro tem. E esse plot, ele tem que ser construído. Ele tem que botar ali no forno, esquentado, você tem que ir pegando, então, para ele ganhar importância. E talvez no filme, por ser mais rápido assim, ele não ganha a importância e a magia que tem. Ai, quantas leituras boas, gente. Ler tão bom, leiam. Eu acho que eu falei de tudo, deixa eu confirmar aqui. Livros que eu quero ler no próximo semestre. E que vão ser livros diferentes dos livros que eu já falei no desafio para esse ano ainda, tá? Então, dando sequência às biografias, eu quero ler Blonde, que é a história, o romance biográfico da vida da Mary Moore, né? Vai ter série na Netflix, é da Joyce Carol Oates. São 2 livros, mas eu quero ler pelo menos o primeiro, tá? Então, é um desafio pra mim. Depois vamos ver se eu vou cumprir. Eu quero começar a ler Shakespeare. Gente, eu nunca li Shakespeare. Pelo amor de Deus. Eu preciso ler. Então, eu peguei os primeiros aqui, que são as tragédias dele. Aqui tem Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, O Mouro de Veneza e Macbeth. Eu quero ler todos. Então, desafio também para esse ano. Quero ler Os Abismos da Pilar Quintana, tá? Eu tenho aqui esse que é da Intrínseca. Intrínseca acabou, gente. Mas olha a diagramação. Que delícia de diagramação. Dá espaço para você escrever outra história aqui. Porque a cachorra, apesar de eu ter achado que o final faltou, eu gostei da escrita da autora. Tá. Quero ler o livro do travesseiro. Eu nunca li nada da cultura japonesa. Eu tô lendo bastante coisa da cultura coreana. Eu li Herdeiras do Mar, né? Tô lendo agora Pachinko. Vou ler um da Coreia do Norte. Esse aqui veio no... Eu tenho uma assinatura do Calhamaço, que manda livros, né? Todo mês manda livros. E aqui esse é sobre a Coreia do Norte, Histórias Proibidas da Coreia do Norte. A acusação do Bundy. A capa original dele, porque tem uma jacket. A capa original dele é esse aqui. Então, Shakespeare, Blonde, A Acusação, Os Abismos, o livro do travesseiro, para conhecer o Japão, Coreia. Tô bombando de Coreia. E como eu tô amando conhecer os clássicos greco-romanos, eu vou ler de Ovídio Metamorfoses. Ai, gente, que desafio! Que desafio! Adoro desafio. Então, acabou que eu já coloquei 12 livros de desafio ainda para esse ano, né? Porque tem aquele outro vídeo que eu falo sobre como iniciar na leitura, que eu me desafio em 6 livros para mim, considerados assim, super desafios da vida. E tem esses que também são livros que eu não quero deixar de ler esse ano, e que também são super desafios da vida. Vamos ver, quando eu for prestar contas, lá em janeiro, se esses 12 livros que eu comentei, eu vou ter lido. E agora eu vou ter que arrumar essa bagunça toda que eu fiz. Misericórdia!